Boa noite, pessoal. Então, hoje, nossa última aula do projeto do Diabólicos, né? Última aula de pré-cálculo. Hoje vamos ver bem o início de integral, conceitos bem básicos de integral, só para vocês terem uma noção. Tá? Tem muita coisa, muito conteúdo relacionado a integrais, e a gente vai ver aqui uma parte bem superficial, porque para uma hora não dá para contemplar muita coisa. Bom, eu quero começar com a integral indefinida. Por que com a integral indefinida? Porque eu quero, antes de chegar na integral definida, conversar um pouco sobre a relação entre integral e derivada. Então, a questão é a seguinte. Eu tenho uma função f. Opa, passei sem querer. Então, eu tenho uma função f minúscula. Eu tenho essa função f. Ela é dada. E eu quero encontrar uma função f maiúscula, onde a derivada dessa função f maiúscula é exatamente igual à função f minúscula que eu tenho. Então, eu quero encontrar essa função. Eu vou determinar quem é essa função, tal que a derivada dessa função seja exatamente igual à função f minúscula que eu tenho. Então, um conceito importante é o seguinte: essa função f maiúscula, ela é chamada de antiderivada ou primitiva dessa função f minúscula que eu tenho. Tá? O que significa antiderivada? Né? Antiderivada é o contrário de derivada. Então, eu quero saber qual é a função que eu tinha antes de derivar. Tá? Então, eu vou ter uma função e eu quero determinar quem é a função que eu tinha antes de derivar. Tá? Um exemplo aqui que é bem fácil de enxergar é o seguinte. Quem é uma antiderivada da função x ao quadrado? Então, eu tenho a função f minúscula, que é igual a x ao quadrado. O pensamento que eu tenho que ter é o seguinte: para eu encontrar quem é a antiderivada dessa função x ao quadrado, eu tenho que pensar o seguinte: qual era a função que eu tinha, que eu derivei e cheguei em x ao quadrado? Tá? Então, a resposta está aqui, ó. A antiderivada de x ao quadrado é a função x ao cubo sobre 3. Por quê? Se eu derivo essa função, vamos fazer aqui ao lado, ó, x ao cubo sobre 3, né? Eu vou derivar essa função aqui. Então, a derivada vai ser o quê? Eu vou pegar esse 1/3, é uma constante, permanece constante. O 3 do x ao cubo ele vai tombar, e eu vou subtrair uma unidade dessa potência, né? Vai ficar 2. Então, o 3 divide com 3, e a minha resposta é apenas x ao quadrado. Então, realmente, eu tenho que f maiúsculo aqui, ó, minha antiderivada da função x ao quadrado realmente é x ao cubo dividido por 3. Tá? Por quê? Porque se eu derivar essa função, eu vou voltar exatamente na minha função original aqui, ó, a minha função que foi dada, a função x ao quadrado. Mais um detalhe que é importante: a função g aqui embaixo, que ela é x ao cubo sobre 3 mais 17, se eu derivar essa função, também vai me dar x ao quadrado. Por quê? Já vimos que a derivada de x ao cubo sobre 3 realmente é x ao quadrado. Mas a derivada de 17 é zero. Né? Deriva 17 vai dar zero. Então, essa derivada de g é exatamente igual à derivada da função f maiúscula. Então, isso quer dizer que eu tenho a conclusão aqui embaixo. A antiderivada não é única. Tá? Existem infinitas antiderivadas. Basta eu acrescentar uma constante, que eu vou ter infinitas antiderivadas, porque a derivada dessa constante sempre vai ser zero, né? Então, eu posso ter quantas antiderivadas forem possíveis. Então, com esses conceitos, nós chegamos aqui, ó. Se fx maiúscula é uma primitiva
Primitiva é a mesma coisa que antiderivada, tá? Se essa função f maiúscula é uma primitiva da função f minúscula, então f de x mais c é dita integral indefinida da função f. Então, eu quero que vocês gravem o seguinte. Primitiva, tá? Quando vocês escutarem esse nome, primitiva, antiderivada, integral indefinida, todas elas são a mesma coisa, tá? Então, deixa eu pegar uma outra cor. Então, primitiva é a mesma coisa que antiderivada é a mesma coisa que integral indefinida. Tá, gente? Aqui nós temos o símbolo de integral. Então, a integral, ou a integral indefinida, ou a antiderivada, ou a primitiva da função f minúsculo é igual a quem? Uma função f maiúscula, que é a antiderivada, mais uma constante. Importante, eu vou até colocar em vermelho aqui, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? A integral da derivada da antiderivada, né? Porque essa f maiúscula, ela é antiderivada, ela é primitiva, ela é um resultado, né, da integral. Então, se eu integrar essa derivada, eu vou ter a própria função f. Por que que isso é verdade? Porque essa derivada aqui, ó, é exatamente a função fx. Né? Nunca esqueça. Se eu derivo a função, se eu derivo essa função aqui, eu vou ter a minha função f minúscula, certo? Então, se eu integrar isso daqui, é a mesma coisa que eu estar integrando a f minúscula. Tá, mas isso aqui é um conceito bem importante. Quando vocês iniciarem os estudos de integrais, com certeza vocês vão ter alguma... O professor vai falar sobre isso daqui. Tá? Isso aqui é uma questão bem importante, que é a integral da derivada da antiderivada, né, da primitiva, é a própria primitiva. Então, agora, sem nenhuma fórmula, né, vamos encontrar as antiderivadas aqui embaixo. Tá? Ou seja, quem são as antiderivadas? Quem é a antiderivada da função x ao cubo? Como é que eu faço para encontrar essa antiderivada? Eu tenho que pensar no seguinte: quem é que eu derivo e o resultado vai dar x ao cubo? Olha só, pensa no seguinte: se eu preciso derivar e ter um x ao cubo, é porque tinha que ser um x elevado à quarta. Só que quando eu derivo x na quarta, esse 4 vai tombar. Para ele tombar, ele vai ter que dividir também pelo 4. Tá? Então, por que isso aqui está correto? Deriva x na 4 sobre 4 mais c. Eu vou derivar isso daqui. O resultado tem que dar x ao cubo. Então, derivando ali o x na quarta sobre 4, o 4 vai tombar. Eu vou subtrair uma unidade desse 4, então vai ficar 3. O 4 está ali dividindo, né? Então, ele permanece ali dividindo. Quem é a derivada da constante c? É zero. Então, aqui eu vou ter exatamente x ao cubo, que é exatamente a nossa função original. Então, a antiderivada de x ao cubo é x na 4 sobre 4 mais c. Quem vai ser a antiderivada de x elevado a 7? O pensamento é o mesmo. Quem é que eu derivo? Que potência eu tenho que ter aqui nesse x para que quando eu derivar, apareça o 7? Tem que ser o 8, né? Porque eu subtraio uma unidade. Só que esse 8, quando ele cair na hora de derivar, ele também precisa
desaparecer, né? Então, eu preciso compensar com o 8 dividindo aqui embaixo, mais a constante c. E se nós derivarmos esse resultado, a derivada de x na 8 sobre 8 mais c, se eu derivo, o 8 vai cair, eu vou subtrair uma unidade dessa potência, o 8 permanece dividindo, porque é uma constante, né? Que está acompanhando a variável x, derivo a constante c, que é zero. Então, realmente, x na 7 é esse resultado. Então, confirmamos que x na 4 sobre 4 mais c é a antiderivada de x ao cubo, e x elevado a 8 sobre 8 mais a constante c realmente é a antiderivada de x elevado a 7. Mas para encontrar essa antiderivada, a antiderivada também que é a integral indefinida, eu vou precisar ficar toda hora pensando quem é a função que eu derivei para obter essa função. Toda hora eu vou ter que ficar fazendo esse pensamento? Não, nós não vamos fazer isso todo o tempo, porque é um trabalho que tem funções que não é tão simples assim enxergar quem era a função que eu derivei para ter a minha função f, né? Por isso que tem as regras de integrais. Tá? Tem as regras para definir quem são as antiderivadas, que são também as integrais indefinidas. E essa primeira regra é a regra para funções polinomiais, que é aquela que nós estávamos vendo até então. Então, aqui, ó, importante. Para n diferente de menos 1, né, o n ele está aqui em cima, né, na potência. Então, quando eu tenho integral de x elevado a n, importante, né? Essa integral tem que ser em relação a x. Isso aqui, qual é a fórmula que eu uso? Eu vou somar uma unidade na potência, né? Então, agora eu não vou mais subtrair. E eu vou dividir por esse valor, por n mais 1. Tá? Porque uma coisa que é bem importante, que eu acabei não falando, ou eu falei, integral indefinida e derivada, uma é o inverso da outra. Tá? Isso tem que estar bem claro para vocês. Derivada e integrais, um é inverso do outro. Se eu fiz a minha integral e eu quero saber se a minha integral está certa, se eu quero fazer a prova real, basta eu derivar. Tá? Eu derivo e vou conferir se realmente a minha integral está certa. Quero conferir se a minha derivada também está correta. Integra ela para ver se tu volta na tua função original. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Então, utilizando essas regras, essa primeira aqui, ó, por exemplo, quem vai ser a integral de x na quinta? Esse dx aqui, ó, ele está indicando a variável que eu vou integrar. Então, utilizando a regra, vai ser x na 6 sobre 6, né? Eu somo uma unidade na potência e divido por esse mesmo valor. Aqui, como uma integral indefinida, faltou a constante c, tá? Então, sempre que a integral é indefinida, o resultado sempre tem que aparecer essa constante c. Um detalhe importante, eu posso ter outra variável, eu posso ter, por exemplo, um t elevado na quarta aqui. Se eu tenho t, então agora a minha integral é em relação a essa variável t. Então, se eu mudo a variável, eu também preciso mudar a variável que eu vou integrar. E esse dt aqui está indicando a variável que eu vou fazer integral. Então, aqui seria t elevado à quinta sobre 5 mais c. Essa regra ela também vale para valores negativos, tá? Por exemplo, se eu tiver y na menos 2, só que agora é y, né? Então, se eu troco a minha variável, também tenho que trocar aqui. Então, essa integral, eu vou usar a mesma regra. Isso aqui vai ser y na menos 1, dividido por menos 1. Então, eu peguei menos 2 mais 1, deu menos 1, e divido por esse valor. Não esquecendo da constante c.
Essa regra também vale para integrais com expoente fracionário. Deixa eu mostrar aqui. Aí aqui depois tem que arrumar, né, gente? Fazer a regra do sinal. Aqui vai ficar menos 1 sobre y mais c, para ficar mais elegante a nossa resposta. Então, se eu tiver, por exemplo, também a integral de x elevado a 1/2, também posso fazer, dx, né? Então, a regra é a mesma, vai ser x elevado 1/2 mais 1, 3/2. Só que eu preciso dividir também por este valor, mais a constante c. Só arrumando aqui, né, vai ficar 2/3 de x elevado a 3/2 mais c. Né, eu conservo a função de cima e divido pelo inverso da fração que está no denominador. Por isso ficou 2/3. Deixa eu só pegar aqui e arrumar esse 3. Só que eu quero, antes de passar para o próximo slide, eu quero conversar sobre essa integral aqui. Ó. E quanto vale a integral de 1? A integral de 1 em relação a x. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é o mesmo que a integral de x elevado a 0 dx. Concordam, né? Porque qualquer número, letra, né, elevado a 0 vai dar 1. E utilizando a regra aqui de cima, né, de somar uma unidade na potência e dividir por esse mesmo valor, então vamos lá. Vai ser x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Mais a constante c, né? Ou seja, 0 mais 1 é 1. Então, só para fazer um passo pequeno aqui, isso aqui vai ser x mais c, né? Então, a integral de 1 é o próprio x. Tem mais conclusões que eu vou fazer daqui a pouco. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, eu acabei ocupando muito espaço ali embaixo, que a integral de uma constante, né, por exemplo, aqui em relação a x, a derivada de uma constante é 0, mas a integral de uma constante não é 0. A integral de uma constante vai aparecer a variável de integração x, por causa dessa regra aqui que nós acabamos de fazer, né? Então, aqui seria o c, a constante vem para fora, ficaria aqui o 1 dx, né? Aí vale a regra que nós fizemos aqui embaixo, seria c vezes x. Aqui mais uma outra constante c1 seria, né? Mais C1. Aqui é uma outra constante, né? Para não ficar o mesmo c para as constantes. Então, gravem, tá? A integral de uma constante vai sempre aparecer a variável de integração. Então, das derivadas que a gente conhece, nós podemos obter uma tabela de antiderivadas. Não esqueçam, deixa eu colocar aqui, ó. Não esqueçam que nesse caso a gente está trabalhando como antiderivadas, mas antiderivadas é a mesma coisa que integral. Tá? É a mesma coisa que integral. Então, por exemplo, aqui, ó, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x. Por quê? Eu quero mostrar aqui, ó, nesse slide anterior, que essa fórmula, ela está bem gravada aqui, ó, para quando nós temos um x elevado a alguma coisa, o x elevado a uma potência, é essa fórmula que nós usamos. Só que isso não vale para quando o n é igual a menos 1. E por que que não vale? Vou mostrar aqui, ó. Essa integral
de 1 sobre x, aqui seria x elevado na menos 1, né? Então, se eu for aplicar aquela regra, aqui seria x na menos 1, só que eu tenho que somar uma unidade na potência, e eu tenho que dividir por esse mesmo valor, menos 1 mais 1, mais uma constante c. Então, nesse caso, o que ia acontecer? Eu teria x elevado a zero sobre zero. E isso aqui a gente sabe que não existe, né? Isto não existe. Não existe divisão por zero. Então, quando aquele n é igual a menos 1 aqui, ó, que é o caso de 1 sobre x, a integral vai ser ln de x. Tá? Como que a gente chega nisso? Isso são vários cálculos, a gente faz por aproximação lá na matemática, são cálculos bem grandes que a gente faz, por séries, que não vem o nosso caso agora, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: derivem ln. Qual é a derivada do ln de x? Faz essa derivada aqui. Qual é a derivada de ln de x? É 1 sobre x, né, pessoal? Então, realmente, está certa essa nossa integral. Então, a integral de 1 sobre x é ln. Mas se eu derivo ln, eu volto em 1 sobre x. Então, é esse o caminho que eu quero também que vocês percebam. Integral e derivada, uma é o inverso da outra. Integral da exponencial de x é o próprio exponencial de x. Por quê? Deriva isso, deriva esse resultado. Quem é a derivada da exponencial de x? A própria exponencial de x. Quem é a derivada da constante c? É zero, né? Então, realmente, a exponencial de x está aqui. Essa aqui é uma integral assim que não é tão utilizada, né? Então, eu vou deixar ela batida, é só uma regra mesmo. Quero me concentrar mais nas integrais que são mais vistas. A integral do cosseno é igual ao seno de x mais c. Por quê? Qual é a derivada do seno? Cosseno. Né? Se eu fizer o caminho inverso, eu vou ter o cosseno. Integral do seno é menos cosseno. Deriva menos cosseno. Né? A derivada de menos cosseno vai dar mais seno. Porque a derivada do cosseno é menos seno, então menos com menos vai dar mais. Então, aqui também tem outro detalhe importante, que é isso aqui, ó. A derivada do seno é cosseno. Mas a integral do seno vai ser menos cosseno, né? Então, aqui o sinal vai inverter da integral e da derivada. E o mesmo acontece com o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Mas se eu for fazer a integral do cosseno, em relação a x, aí o resultado vai ser positivo. Tá? Então, nunca confundam. E é comum, bem comum, em provas, a gente vê esse erro. A integral do seno é mais cosseno. Não, a integral do seno é menos cosseno. A derivada do seno que é mais cosseno. Eles são o inverso. Tá? Por isso que vai dar essa diferença de sinal. Aí aqui também aparece a integral da secante ao quadrado, que é a tangente. Se vocês derivarem a tangente de x, vai dar exatamente secante ao quadrado x. Cossecante ao quadrado x, a integral dessa cossecante ao quadrado é menos cotangente. Se vocês derivarem, vai dar exatamente cossecante ao quadrado aqui. Essa aqui são uma das principais. Existem, vocês com certeza já têm uma tabela de derivadas e de integrais, né? E tem um monte, são umas 20 regras, 21, 22, se eu não me engano, regras de integrais. Tem muito mais regras.
Mas quando aparecem essas funções mais complicadas, aí a gente usa o recurso da tabela. Aqui eu não quis trazer todas, porque nós não temos tempo para ver tantas. Então eu trouxe só as principais, e vou trabalhar também só as principais aqui com vocês. Mas a ideia é a seguinte, derivada e integral, a ideia é a mesma. São regras fixas, né? São regras de derivação, regras de integração, e vocês têm que decorar essas regras. Tá? Agora sim, vamos para a integral definida. Tá? Qual é a diferença entre integral indefinida e a definida? A indefinida, a gente trabalha com a ideia de antiderivada, que é integral e derivadas, uma são o inverso da outra. Agora, na integral definida, a ideia vai ser trabalhar, nós temos uma função e nós vamos limitar um intervalo para o x. E dentro desse intervalo, abaixo da função f, nós temos uma região. Estou chamando aqui uma região R. E a pergunta é a seguinte, qual é a área abaixo dessa região? Né? Abaixo dessa região não, qual é a área abaixo dessa curva em vermelho, que é a função f? Não tem uma fórmula exata para isso, né? Não tem que nem a fórmula de área de um retângulo, de um quadrado, de um círculo, de um trapézio, nós sabemos essas áreas. Agora, para essa forma estranha aqui, não tem uma fórmula. Então, nós vamos calcular essa área através de aproximação. Nós vamos aproximar essa área por retângulos. Então, nós fechamos retângulos aqui embaixo e calculamos essas infinitas áreas de retângulos fazendo da seguinte forma. Base, que é o ΔX, né, que é a variação do x, né, então eu estou dividindo em intervalos e estou calculando a altura. A altura vai ser o valor da função em um dado ponto do domínio dentro desse intervalo ali, que a gente vai chamar de f de C1. No caso aqui, que vai ser, tem infinitos pontos aqui, a gente chama aqui de CI todos esses pontos. Então, eu tenho aqui infinitas áreas, né? Infinitas áreas de retângulos, que vão ser base vezes altura, base vezes altura. Então, aqui eu tenho a base do retângulo, e aqui eu tenho as alturas dos retângulos. Então, aqui eu... E esse somatório aqui, ó, ele está me dizendo o seguinte, esse I, esse valor aqui, ó, de I, são os infinitos pontos que eu vou pegar nesse intervalo. Tá? Então, ele está indo até N, né? Mas eu vou fazer esse N tender ao infinito. Então, eu vou ter infinitos retângulos. E cada vez que eu aumento o valor de N, esses retângulos vão ser mas tão pequenos, né? Vão ser muito pequenos, que eles vão cada vez se aproximar bem certinho aqui, ó. Eles vão ficar bem próximos da nossa função. Então, a gente vai chegar no valor exato da área que está abaixo dessa região aqui. Então, toda essa fórmula aqui, com esse limite tendendo ao infinito, desse somatório de 1 até n, da função determinada de um ponto, vezes o ΔX, isso aqui é uma soma de Riemann. Aí a soma de Riemann a gente simplifica, né, através desse símbolo de integral, tá? Integral de A a B. Então, sempre que vocês enxergarem um limite tendendo ao infinito de um somatório, vai ser uma integral. Tá? Todo esse símbolo aqui, grandão, é uma integral definida. Tá? Isso aqui aparece, deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Esse símbolo aparece bastante. As somas que são as famosas somas de Riemann. Tá? Foi esse matemático que fez todo esse estudo e chegou na integral definida. Tá? Então, a área abaixo dessa curva aqui, né, a área dessa região R vai ser quem? A integral dentro do intervalo AB, né, então aqui seria A e aqui seria B, né? Da função f de x, então a função f ela está fazendo o papel da altura, e esse dx aqui está fazendo o papel da base. Tá?
E a integral, o que a integral está fazendo? Está substituindo todo esse limite aqui desse somatório. Tá bem, eu estou fazendo algo bem simplificado, tá, gente? Bem super, ultra simplificado aqui. Notação. Tá, então, como é que a gente chama? Esse símbolo é o símbolo de integral, né? Essa cobra, né? Sei lá, esse símbolo é o símbolo de integral. A é o limite inferior de integração, né? Sempre é o menor valor do intervalo de x. B é o limite superior de integração. A função f é o integrando, tá? E o dx aqui é o diferencial em relação a x. No caso, ele está indicando quem é que eu vou integrar. Porque se eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, a integral de y dx. Y em relação a x é uma constante. Tá? Então, esse dx, esse diferencial aqui, ele é bem importante porque ele está me dizendo quem é que eu vou integrar. Se eu tiver y dx, y é uma constante. Então, eu teria isso aqui, ó. Y vai para fora, é uma constante. E vou derivar só o dx, né? Que a gente já viu que a integral de dx vai ser yx, né? Então, tem que ficar atento a essa questão. Mas como é que nós vamos calcular essa integral definida, né? Então, aqui é um teorema, isso aqui, tá? Isso aqui é um teorema. Ele é chamado de teorema fundamental do cálculo, parte 2, né? Tem duas partes esse teorema. Com certeza vocês vão ver também. Então, se uma função é contínua, tá? Toda função contínua ela é integrável, então sempre vai vir essa palavra nos teoremas de integrais. Então, se f for uma função contínua dentro de um intervalo, então está limitada a minha função dentro de um intervalo, então a integral de a até b da função f de x em relação a x é igual a quem? A antiderivada aplicada no limite superior menos a antiderivada aplicada no limite inferior. E que nós também representamos dessa forma aqui, ó. Tá? Que é a função f de x, aí a gente coloca uma barra aqui, indicando os limites que nós precisamos substituir essa função. Então, sempre é o limite superior, né, eu substituo no lugar do x, menos o limite inferior, que eu troco no lugar do x. E aqui está, né? F é uma primitiva qualquer da função f. Notem que aqui nós não temos mais a constante c. Tá? A constante c não aparece mais aqui nas integrais definidas. Tá? Bom, agora eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Né? Essa eu fiz um resumo bem resumido do que é integral indefinida e do que é integral definida. Então, agora eu vou fazer alguns cálculos com vocês das principais funções, né, o que mais aparece das integrais, tá? Então, eu vou começar com a integral de uma constante, fazer vários exemplos aqui. Então, o que é uma constante? Uma constante é um número, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a integral de 2 dx. Só que eu vou já fazer com a integral definida, né? Vou colocar aqui, vou inventar um intervalo de 1 a 2. Então, isso aqui seria, fazer aqui, ó, eixo x, deixa eu fazer um pouco mais caprichado, que isso aqui está me incomodando. Deixa eu pegar para fazer um gráfico, né? Para mostrar para vocês a questão da área, né? Então, aqui estaria o ponto 2, por exemplo, né? Aqui estaria o 2. O intervalo está indo de 1 até 2 também, então, digamos, aqui é x igual a 1, e aqui é x igual a
2, né? Então, deixa eu pegar o preto aqui. Então, aqui é o ponto x igual a 1, x igual a 2, e aqui é a nossa função 2, né? Aqui nós temos o y e aqui o x. Então, olha só, nós temos aqui um retângulo, né? A base é 1 e a altura é 2. Então, se eu for fazer a área, vou colocar aqui, ó, R, né? Se eu for fazer a área dessa região R, isso aqui vai ser base vezes altura. 1 vezes 2. Esse resultado aqui é 2, né? Então, se eu for fazer essa integral aqui, ó, o resultado também tem que ser 2. Vamos lá, então, ver se vai dar certo. Esse 2 é uma constante. A integral de uma constante, eu vou conservar a constante e eu vou acrescentar a variável de integração. Ó, a variável de integração é o x. Então, o resultado é 2x. E eu preciso substituir os meus intervalos de integração. Vou utilizar a fórmula do teorema fundamental do cálculo ali que eu mostrei para vocês. Então, eu vou pegar o meu limite superior e vou substituir no x. Troquei. Menos, agora eu vou substituir no limite inferior. Aqui. Basta nós calcularmos. Aqui vai dar 4 menos 2, e esse resultado é 2. Exatamente o 2 que nós encontramos aqui. Outro detalhe aqui também, que dá para comprovar que 2x realmente é integral de 2, qual é a derivada de 2x, gente? Quem é a derivada de 2x? A derivada de 2x é o 2. Então, aqui nós tivemos uma coincidência, né? Peguei o 2, o intervalo de 1 a 2, tudo deu 2 o resultado, mas é apenas uma coincidência. Tá? Então, esse 2x aqui é a nossa antiderivada f de x maiúsculo. Tá? Que nós aí teríamos que fazer, lá pela regra, f de 2 menos a f de 1. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. Tá? Vou pegar agora aqui de 0 a 1. Tá? Vou pegar intervalos fáceis de substituir, por causa dos cálculos. Eu vou pegar agora aqui o menos 5. Se eu fizer agora a integral de menos 5 em relação a y, ó, troquei de variável. Tá? Se eu troquei de variável, eu tenho que pensar o seguinte: qual é a integral de uma constante? Eu vou conservar ela e vai aparecer a variável de integração. Então, essa integral aqui é menos 5y. Eu vou trocar de 0 até 1. Limite superior, vou substituir 1 no lugar do y, né? Menos. É importante nós fazemos o seguinte: quando nós pegarmos o limite superior menos o limite inferior, abrir um parênteses, né? Quando nós temos esse problema de sinal aqui, ó, para nós não errarmos no sinal. Aqui o limite inferior é 0. Então, esse resultado aqui vai ser menos 5. Aqui seria menos com menos mais. Só que nesse caso, 5 vezes 0 é 0. Então, aqui esse resultado seria apenas menos 5. Tá? Tem um detalhe que eu quero conversar aqui, porque eu falei que a integral definida, ela foi, assim, calculada através... O problema da integral definida foi esse, tá? Que chegou-se na integral definida o problema da área abaixo de uma curva. Só que tem um problema, tem um pequeno problema, que é esse daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. E se eu tiver uma curva dessa forma aqui, ó? Se eu tiver isso aqui, dentro do intervalo, aqui 0 até, digamos que aqui é o 2, tá? Eu poderia ser de A, tá? De 0 até A, até um certo número. Então, olha só, eu tenho uma região 1
como área, porque sempre essa área vai ser entre o eixo x e a minha função. Aqui eu tenho uma região 2 e aqui eu tenho uma região 3. A integral, ela vai sempre considerar o sinal da função. Então, aqui eu vou ter uma integral positiva, aqui eu terei uma integral positiva, e aqui a integral será negativa. Então, como que a gente... e no caso, se eu for fazer a integral aqui eu vou chamar de f, a integral dessa função f aqui em relação a x, ela seria o resultado seria isso, ó. Vou colocar R1, tá? Mas seria a área de R1, né? Mais R2 mais R3. Só que o problema é que essa R2, ela é negativa. Então, a integral, o resultado, ela vai dar o resultado negativo. Ela não vai dar um resultado positivo. Então, não vai me dar exatamente a área de toda essa função. Ela vai me dar esse valor menos esse mais esse. Então, se nós formos calcular apenas a integral, ela vai levar em consideração o sinal da nossa função. Se a função estiver negativa naquele intervalo, o sinal da integral também vai ser negativo. Agora, se o exercício pedir assim, eu quero a área abaixo dessa curva, entre o intervalo tal e tal, e se eu perceber que tem uma região negativa, eu vou ter que colocar um módulo. Tá? Isso vocês com certeza vão ver. Então, aqui daí seria a integral do módulo da função f. Se nós realmente vamos calcular a área através da integral. Mas tem exercícios que não... Tem outras aplicações para a integral que não levam em consideração apenas a área. Tá? Então, não precisa toda hora colocar o módulo. Mas eu só queria deixar isso bem claro. Tá? Que não é qualquer cálculo de integral que vai me dar o valor da área. Tá? Pode estar sendo descontado alguma coisa aí, se a função por um acaso for negativa. Então, por isso que se vocês forem ver algum cálculo de área de integral, sempre vai vir essa questão aqui, ó, que a função ela precisa ser positiva. O que é uma função positiva? Toda ela está acima do eixo x aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma região totalmente positiva, então todos os valores dela serão positivas. Aqui não, aqui eu já tenho uma função que ela é negativa. Então, a integral, o resultado dela também vai ser negativo. Tá? Só uma observação importante aqui em relação ao cálculo de áreas. Integral de funções polinomiais. Vou pegar aqui intervalo de 0 a 1, porque eu posso fazer integrais, as integrais não vão ser sempre só a integral de x ao cubo, de x à quarta. Pode estar misturado. Por exemplo, aqui um 2x ao cubo, menos um x ao quadrado, mais 3x. Vou colocar mais 6. Tá? Inventei aqui um polinômio para nós integrar. Como é que nós fazemos para integrar aqui essa função? O ideal, né, tem lá as propriedades das integrais, mas o certo é isso aqui, ó. Fazer bem da maneira correta. É nós separarmos cada uma delas. Então, vai ser integral, vou ter que resolver a integral de 2x ao cubo em relação a x, menos a integral no mesmo intervalo, né? De x ao quadrado, em relação a x, não posso esquecer o meu diferencial, né? Para mostrar quem é que eu estou integrando, mais a integral de 0 a 1 de 3x em relação a x, mais a integral da constante 6 de 0 a 1 dx. E agora, utilizando as regras, né, de integral que nós já conhecemos, a gente resolve. Então, 2 é uma constante, permanece constante, e eu vou resolver a integral de x ao cubo. E vai ser x na 4 sobre 4, né? Usando aquela regra de somar uma unidade na potência e dividir por esse valor. Não esquecendo, tem que trocar no intervalo de 0 a 1. Menos
Tem a integral de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Eu tenho que trocar de 0 a 1. Mais 3 constante, fica constante, eu vou fazer a integral de x. X ao quadrado sobre 2. Opa, eu ia esquecendo do intervalo de integração. Aqui vai de 0 a 1, mais a constante 6. Integral de uma constante vai aparecer a variável de integração x. Aqui tudo de 0 até 1. Todos resolvidos, né? A gente pode agora substituir os valores, né? Em cada um deles eu vou ter que fazer o limite superior menos o inferior. Então aqui, ó, 2 dividido por 4 vai dar 1 meio, né? Então eu tenho 1 meio, vou trocar o limite superior, 1, menos... Olha só, todos os limites inferiores, né, gente, são 0. Então todos eles, quando eu trocar por 0 aqui, vai dar 0. Todos. Então em todos eu vou trocar só o limite superior. Então, menos aqui eu vou ficar com 1/3, né, gente? Aqui, né? Mais 3 meios, que eu vou trocar o 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Aí, vocês conseguem enxergar, né, gente, que se eu tivesse colocado o limite inferior, o 0, todos iam dar 0. Então, não é necessário aparecer aqui. Mas é bom que vocês fiquem atentos. Se tivesse outro valor, por exemplo, de 2 a 3, aí nós teríamos que fazer todos os cálculos bem certinho. Então, aqui eu vou ter 1 meio. Aqui, ó, é 1 meio menos 1/3, mais 3 meios e mais 6. 3 meios mais 1 meio vai dar 4 sobre 2, né? Então, vai ficar 2. 2 mais 6, 8. Então, basta só eu resolver 8 menos 1/3. Terço vai dar 24 menos 1, vai dar 23 terços esse resultado aqui. Esse resultado, ele é o resultado da integral. Isso aqui é o valor da integral. Não é o valor da área que está aqui embaixo, porque eu não sei qual é o gráfico dessa função, se tem um valor positivo ou negativo dentro desse intervalo, com essa função aqui, que eu não faço nem ideia de como é o gráfico, mas eu acredito que deva ter valores negativos, né? Tá. Que possa ter, pode ser que tenha, né? Então, esse valor aqui é o valor da integral. Eu não posso dizer que isso daqui é a área que está abaixo dessa curva no intervalo de 0 a 1. A integral da função exponencial, né? Então, se eu tenho aqui a exponencial de x em relação a x, essa integral aqui, vou colocar de 1 a 2 aqui, tá? Vai ser ela mesmo. Então, a integral da exponencial é ela mesmo, dentro do intervalo de 1 a 2. Então, isso aqui vai ser, eu vou trocar, olha só, limite superior, 2, menos o limite inferior, né? E aqui não tem muito o que fazer. Isso fica dessa forma, né? Só se colocar na calculadora e ver qual é o valor, mas não é necessário. Geralmente, quando tem exponencial, a resposta fica com a exponencial indicada dessa forma. Eu poderia também ter, vou colocar aqui, de 0 a 3. Tá? Poderia ter uma constante multiplicando essa exponencial, né? Poderia ter isso aqui também. Então, eu teria 4 constante permanece multiplicando. A integral da exponencial é ela mesma. E agora, então, eu troco os limites de integração. Então, aqui vai ser 4
Vou trocar o limite superior, vai ficar ao cubo aqui, né? Exponencial elevado a 3. Ah, mas se eu trocar por zero, vai dar zero, que nem antes? Não, tomem cuidado, porque aqui eu vou ter, ó, menos, vou substituir o limite inferior, o zero vai no expoente. Então, aqui não vai dar zero, vai dar 1. Então, aqui eu teria 4 elevado na 3, menos 4, qualquer valor elevado na zero é 1. Então, essa resposta aqui seria 4, colocar o 4 em evidência, né? Então, ficaria E na 3, menos 1. Poderia ter também aqui, vou fazer só uma integral indefinida, E na x, mas poderia ter um somatório aqui, né? Mais 2, por exemplo. Integral aqui em relação a x. Isso aqui seria, qual é a integral de E na x? Ela mesma. Qual é a integral da constante 2 mais 2x? Como aqui eu fiz uma integral indefinida, para não ter que fazer os cálculos, então eu tenho que acrescentar a constante c. Então, aqui alguns exemplos de como nós operamos com a função exponencial. Funções trigonométricas, então seria, eu vou colocar aqui intervalo de 0 até π, né? Porque são trigonométricas. Então, se fosse o seno de x, qual é a integral do seno? Menos cosseno, né? A gente conversei com vocês antes, que é o contrário. Derivada do seno é mais cosseno, mas a integral é menos. E eu tenho que trocar de 0 a π. O meu limite, né, superior é π, inferior é 0. Aqui, vamos trocar então, né? Eu tenho menos o cosseno. No lugar do x, eu vou colocar o π. Menos, porque é o limite superior, menos o limite inferior. Eu repito aqui a minha função. Está aqui. Quem é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1, né? Mas eu tenho menos aqui na frente, então não posso errar o sinal. Menos, vou abrir parênteses também para não errar o sinal. Cosseno de 0 vai ser 1, então aqui eu coloco 1. Então esse resultado aqui vai ser 2, né? Menos com menos vai dar mais aqui, menos com menos também vai dar mais. E se eu tivesse integral do cosseno de x mais um x, por exemplo? Vou fazer uma integral indefinida aqui. Primeiro, a integral do cosseno. Quanto é a integral do cosseno? É seno. Quanto é a integral de x? Mais x ao quadrado sobre 2. Nesse caso é indefinido, então mais a constante c, né? Então dá para ter várias coisas aqui. Posso ter uma constante multiplicando o seno ou o cosseno. Ó. Vou colocar aqui 2 seno de x. dx. O que eu faço com essa constante? Permanece multiplicando a constante, resolvo a integral do seno, que é menos cosseno. Integral indefinida mais a constante c. Então, aqui vai ser menos com mais, vai ficar menos 2 cosseno de x mais constante c. Só antes de encerrar, porque era isso que eu tinha trazido para vocês, né, já é 9,1, eu não fiz nenhuma integral definida, né? Deixa eu fazer aqui uma integral que vai de 1 a 3 da função ln de x. Não. Esse não. O resultado tem que dar ln. Então, é 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x é o ln de x. E eu preciso trocar no intervalo de 1 a 3. Como é que vai ficar isso daqui? No lugar do x, eu vou colocar o meu limite superior menos o meu limite inferior, no lugar do x. Então, ln de 3, eu teria que colocar na calculadora para saber o valor, nós vamos deixar assim.
ln de 1, coloca aí na calculadora, vai dar 0. Mas isso aqui é uma coisa que você tem que saber, que ln de 1, ou logaritmo de 1, sempre é 0. Então, essa resposta aqui seria apenas o logaritmo na base e de 3. Tá? Só para fazer um exemplo também com o logaritmo. Assim, gente, tem muito mais funções para integrar. Tá? Tem muito mais coisas para ver de integração. Tem as integrais por substituição, integrais por partes, tem integrais por frações fracionárias, frações. Agora me fugiu o nome. Tem as funções por substituição trigonométrica, tem várias coisas ainda para ver de integral. Só que aqui a gente não tem muito tempo. E por que tem todas essas regras? Porque integral e derivada, uma é o inverso da outra. Então, se existe a derivada para a regra do produto, então também existe uma integral que faz uma referência à regra do produto. Existe a regra da cadeia na derivada, então também existe uma integral referente à regra da cadeia. Integral para a regra, o inverso da regra da cadeia seria integral por substituição, o inverso da regra do produto seria a integral por partes, tá? Então, essa é a ideia. Então, isso eu vou deixar para vocês verem com calma nas aulas de cálculo. E me despeço de vocês. Espero que eu tenha contribuído. Espero que vocês tenham gostado das aulas. E se tiverem dúvidas, podem me procurar. Tá? Eu dou aula particular de matemática, dou aula online. Podem me procurar, entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram profissional. Fiquem meio à vontade. Tá? Então era isso.